Já ficou obcecado por uma mulher, enquanto ela nem lembrava que você existia? Pois é. Hoje eu vou te mostrar como inverter esse jogo e fazer ela pensar em você o tempo todo. Me responde uma coisa. Você já ficou com a sensação de que está sempre correndo atrás das mulheres, mas elas nunca correm atrás de você? Já teve aquela mulher que você queria demais, fez de tudo, deu atenção, foi legal, foi presente, e mesmo assim ela sumiu, ignorou? Pior, te tratou como se você fosse qualquer um? Pois é, essa dor é mais comum do que parece. E o pior é que a maioria dos homens nem percebe que eles mesmos estão alimentando esse ciclo. E olha, não é porque você não presta. É porque você foi condicionado, desde sempre, a agir de um jeito que só te afasta ainda mais do que você quer. Nesse vídeo aqui, eu vou abrir o jogo e te mostrar um caminho diferente. Um jeito de agir que ativa o interesse emocional e até biológico das mulheres. São atitudes simples, mas poderosas, que mexem com o psicológico delas. E se você aplicar do jeito certo, com equilíbrio, você vai sentir a diferença. Vai perceber que ela começa a te procurar, a se importar, a te ver como alguém raro. Só que eu já vou avisando. Isso aqui não é mágica, é estratégia. É mente afiada. É comportamento masculino maduro. E o mais importante, tem que usar com responsabilidade. Porque sim, pode deixar ela viciada em você. Agora segura firme e presta atenção até o final, porque cada atitude que eu vou mostrar se conecta com a próxima, e a última é a mais poderosa de todas. Se você pular, vai perder o elo que faz tudo funcionar. Então, já se ajeita aí, porque essa conversa vai mudar o jeito que você se vê, e que as mulheres te veem também. Bem-vindo ao canal Me Conquiste. Eu sou a Ayla, especialista em relacionamentos e desenvolvimento masculino. Aqui te ensino tudo sobre como despertar desejo, entender as mulheres e evoluir emocionalmente. Aqui você aprende o que nenhuma mulher vai te contar. E já que vou te ajudar, nada mais justo que você me ajudar também, né? Já se inscreve no canal para me ajudar a alcançar 100 mil inscritos ainda este ano. E compartilhe com aquele seu amigo que é ruim de conversa com a gata, só para dar uma moral para ele. Agora coloque os fones, pega papel e caneta e aproveite o vídeo. Imagina a seguinte situação. Você tá num barzinho, num rolê de boas com os amigos, ambiente legal, música boa, cerveja na mão. De repente, você nota uma mulher te olhando de canto. Ela dá aquele sorriso tímido, abaixa o olhar, volta a olhar de novo. Sabe aquela sensação de que talvez ela esteja interessada? Então, é aí que tudo começa e acaba, para a maioria dos caras. Você devolve o sorriso, mas não faz nada. Fica esperando mais sinais, tentando ler a mente dela, cheio de dúvidas. Será que ela tá afim mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? E se eu for falar com ela e ela me dispensar? Aí você enrola, e ela perde o interesse. E o pior, às vezes outro cara, mais seguro, menos travado, vai lá e simplesmente fala com ela. Sem tanto medo, sem tanta análise, e consegue. Enquanto isso, você fica com aquele gosto amargo da oportunidade perdida. E aqui vem o ponto-chave. Você não fez nada. E esse é o problema. A maioria dos homens não falha porque erra. Eles falham porque não agem. Porque ficam presos no medo do julgamento, na necessidade de garantia de sucesso antes de tentar. E sabe o que é isso? É o medo da rejeição, travestido de cautela. É a sua insegurança querendo te proteger. Só que nessa de se proteger, você se sabota. Você cria o hábito de ser o cara que assiste a vida acontecer, em vez de fazer parte dela. O problema é que a mulher não vai ficar te esperando decifrar o enigma da esfinge. Ela sente quando um homem hesita, e quando sente que você está inseguro, a atração derrete, porque a insegurança masculina ativa, instintivamente, um alerta vermelho no cérebro dela. Esse cara não passa confiança. E se ela não sente segurança, ela não se entrega. Simples assim. Agora para e pensa. Quantas vezes você já perdeu oportunidades reais por causa desse comportamento passivo? Quantas vezes você se anulou
tentando ser o cara legal, educado, respeitador, mas no fundo era só medo de rejeição disfarçado de cautela. Você estava tentando agradar, mas acabou sendo esquecido. Tentava ser acessível, mas passava como neutro, inofensivo, invisível. É duro ouvir isso? É, mas é necessário. Porque só quando você reconhece esse padrão é que pode quebrar ele. A chave aqui não é virar um babaca ou fingir confiança. A chave é entender a dinâmica real. Mulher se atrai por atitude, não por intenção. E a maioria dos homens fica preso no campo da intenção, sem nunca tomar ação de verdade. E sabe o que isso causa? Um ciclo de frustrações. Você começa a acreditar que não tem valor, que não é bonito o suficiente, que só os caras ricos, altos ou musculosos conseguem atenção. Só que isso é mentira. O que esses caras têm é presença, não só aparência. Eles entram no ambiente como se pertencessem ali. Eles sabem o que querem e vão atrás. E esse comportamento comunica algo muito poderoso: valor masculino percebido. Então, se você acha que está sendo gentil demais ou cauteloso, talvez o nome certo disso seja medo. E se for medo, é hora de encarar. Porque o que você não encara, te domina. E o que você encara, você transforma. Agora que você entendeu o cenário, tá na hora de olhar para os erros. Os comportamentos que você repete, sem perceber, e que estão te tornando invisível no radar feminino. E o pior, quanto mais você repete esses erros, mais difícil fica se recuperar. Então presta atenção, porque o próximo ponto é crucial: erros comuns. Agora que você entendeu o cenário, vamos direto nos erros que mais sabotam os homens. E presta muita atenção, porque esses erros parecem atitudes inofensivas. Até você perceber que é exatamente isso que está fazendo você ser ignorado, rejeitado ou pior, jogado na famosa friend zone. Erro número 1: querer agradar demais. Esse é o clássico. O cara acha que quanto mais ele for legal, mais a mulher vai gostar dele. Então ele faz tudo por ela. Elogia demais, tá sempre disponível, responde na hora, elogia até a foto do café da manhã dela no Instagram. Parece fofo, né? Mas sabe o que ela vê nisso? Carência, falta de opção, desequilíbrio. O ser humano, por instinto, valoriza o que é escasso. Se você demonstra que ela é o centro do seu mundo, antes mesmo de conquistar algo de verdade, você se desvaloriza. Você entrega o ouro antes da mina. O que deveria ser uma conexão vira uma tentativa desesperada de agradar alguém que nem pediu nada. Por que isso acontece? Porque você foi treinado a acreditar que agradar é o mesmo que conquistar. Mas na prática, as mulheres se atraem por homens que têm vida própria, que têm limites, e que não tratam qualquer interação como o início de um conto de fadas. Como agir diferente? Seja educado, sim, mas não seja disponível o tempo todo. Faça elogios reais, e não só para puxar assunto. Mostre que você tem coisas acontecendo na sua vida além dela. Isso mostra valor. Isso gera curiosidade. E curiosidade é o gatilho da atração. Erro número 2: pedir permissão para ser homem. Pode soar estranho, mas isso é mais comum do que parece. É aquele cara que quer se aproximar, mas sempre de forma hesitante. Fala com medo. Anda pisando em ovos. Parece que pede desculpa só por demonstrar interesse. Em vez de flertar com presença, ele pergunta: será que posso te chamar para sair algum dia? Como se o desejo dele fosse algo errado. Por que isso acontece? Porque ele internalizou que demonstrar desejo é invasivo. Mas a verdade é que o problema não é mostrar interesse, é mostrar insegurança junto com o interesse. Mulher não se assusta com desejo masculino. Ela se afasta quando esse desejo vem misturado com medo, vergonha ou necessidade de validação. Como agir diferente? Seja direto, mas respeitoso. Em vez de pedir permissão, convide com convicção. Por exemplo, vamos sair essa semana. Topa um vinho ou prefere algo mais leve? Você dá a direção, mas ainda deixa espaço para a escolha. Isso é firmeza com respeito. Isso é atraente. Erro número 3: falar demais, ouvir de menos. Você tá ali, no papo com ela, e começa a falar sem parar. Conta tudo sobre sua vida, seus planos, seu carro, seu cachorro,
seu almoço, e não percebe que ela já está desligando mentalmente. Por quê? Porque você não criou espaço para ela se conectar. Você não deixou o mistério. E mais importante, você não ouviu o que ela realmente estava dizendo, nas palavras e no corpo. Por que isso acontece? Porque o cara quer provar que tem valor. Ele acha que precisa impressionar com currículo, piada, história, tudo de uma vez. Mas ao fazer isso, ele sufoca a conversa. Fica parecendo vendedor em final de mês. Como agir diferente? Fale menos. Pergunte mais. Observe os gestos, o tom de voz, os olhares. Às vezes o que ela não fala é mais importante do que o que ela fala. O segredo é criar conexão, não currículos. Mostre interesse real pelo que ela sente, pensa e vive. E isso já vai te destacar de 90% dos caras. Erro número 4. Mostrar carência em pequenas atitudes. Carência não é só dizer sinto sua falta depois de 2 encontros. É também quando você visualiza o stories dela e responde com emoji em todos. É quando você fica online no WhatsApp esperando ela aparecer. Quando você posta algo só para chamar a atenção dela. São microcomportamentos que revelam ansiedade, apego e ausência de controle emocional. Por que isso acontece? Porque sua autoestima ainda depende da reação dela. E isso te coloca numa posição de desvantagem. A mulher sente quando o homem está emocionalmente instável. E isso gera repulsa, não atração. Ela precisa sentir que você está ali por escolha, não por necessidade. Como agir diferente? Controle suas reações. Não seja um escravo do celular. Não responda tudo no segundo seguinte. Mantenha sua vida ativa, interessante e autêntica. Quando ela sentir que você tem seu próprio eixo, você se torna magnético. Resumo rápido até aqui. Parar de agradar compulsivamente. Aumento instantâneo de valor percebido. Trocar hesitação por firmeza. Gatilho de confiança. Falar menos e ouvir mais. Da conexão emocional real. Cortar os sinais de carência. Despertar o interesse natural dela. Agora que você já entendeu o que não fazer, a gente vai para o mais importante. O que fazer? Quais são as atitudes específicas que geram interesse, mexem com o emocional dela e, sim, se usadas com equilíbrio, podem fazer ela ficar viciada em você. Solução aplicada. Passo a passo. Agora segura essa. Se você quer que uma mulher pense em você, deseje sua presença e se sinta conectada de um jeito que ela não sabe explicar. Você precisa parar de buscar a validação dela e começar a criar experiências emocionais com a sua presença. Isso mesmo, mulheres não se conectam com lógica, currículo ou boa aparência. Elas se conectam com emoção. E quem desperta mais emoção, ganha. A seguir, você vai ver 5 atitudes que podem deixar uma mulher viciada em você. Mas lembra, isso não é truque de mágica. É postura, energia e consistência. Vamos lá. 1. Use o silêncio como arma de presença. Sim, silêncio. Parece bobo, mas é um dos gatilhos psicológicos mais poderosos que existem. O homem que consegue ficar em silêncio, confortável com isso, transmite confiança. Ele não precisa preencher todos os espaços com palavras. Ele observa. Ele está no controle da própria energia. Isso gera curiosidade e respeito. Por que funciona? O cérebro humano associa silêncio confiante com liderança, domínio emocional e força. Quando você não fala o tempo todo, você cria mistério, e o mistério é afrodisíaco. Você vira um enigma. E o que a mente feminina adora? Decifrar. Como aplicar? Durante uma conversa, principalmente no flerte, aprenda a pausar depois de falar algo interessante. Mantenha o olhar. Deixe ela sentir sua presença. Quando ela falar, ouça sem pressa. Isso cria tensão, profundidade e mostra que você não está ali para performar. Você está ali para viver. 2. Toque com intenção, sem ser invasivo. Homens inseguros evitam o toque. Homens equilibrados sabem como e quando tocar. Um toque no braço durante o riso. Um toque leve nas costas ao abrir caminho. Pequenos gestos com intenção. Isso cria conexão física e emocional ao mesmo tempo.
Por que funciona? O toque ativa o sistema límbico, a parte emocional do cérebro. Um toque sutil e natural dispara neurotransmissores como oxitocina, que é o hormônio do vínculo. A mensagem é: eu tô presente, confortável e confiante com quem eu sou. Como aplicar? Use toques rápidos, naturais, que combinam com o momento. Nada forçado, nada pegajoso. Um toque no ombro quando ela fala algo engraçado. Um encostar de leve no joelho quando você conta algo intenso. O segredo é a naturalidade e o timing. 3. Domine o olhar que cria tensão emocional. O olhar diz tudo. O problema é que a maioria dos caras desvia o olhar como se estivesse com medo. Isso transmite fraqueza. Agora, quando você encara com tranquilidade, sem forçar, com uma leveza séria, você cria tensão sexual e emocional sem precisar dizer uma palavra. Por que funciona? O cérebro lê o olhar como um sinal direto de intenção. E o olhar sustentado, mais calmo, comunica força interior, segurança e desejo não verbal. Isso ativa regiões do cérebro dela que estão ligadas à atração e antecipação. Como aplicar? Quando estiver conversando com ela, sustente o olhar por mais tempo do que você está acostumado. Não é ficar bugado, olhando fixo como um robô. É manter o contato com leveza e intensidade. Quando ela desviar o olhar, sorria de canto. Isso mostra domínio da própria energia. 4. Diga menos, sugira mais. Mulher se envolve pelo que ela imagina. Quando você entrega tudo de bandeja, você mata o mistério. Agora, quando você insinua, cria brechas na conversa, usa metáforas ou brincadeiras com duplo sentido, você ativa o lado criativo e emocional dela. Porque funciona. Sugestão ativa o sistema de antecipação. E o cérebro feminino adora montar histórias. O que ela imagina é sempre mais poderoso do que o que você diz diretamente. É como um trailer de filme bom. Mostra só o necessário para deixar ela curiosa e envolvida. Como aplicar? Em vez de falar, quero te beijar agora, diga algo como: é complicado manter esse papo assim, com essa tua boca distraindo. Ou ao falar sobre vocês se verem: ainda não sei se você merece tomar um vinho comigo, mas talvez eu te dê essa chance. Sugestivo, sem ser vulgar. Envolvente, sem ser carente. 5. Mostre interesse, mas com limites. Sim, é importante demonstrar interesse. A mulher precisa saber que você está ali por escolha, mas o erro é mostrar interesse ilimitado, como se você não tivesse mais nada na vida. Isso sufoca. Mostra falta de critério. E critério é essencial para gerar valor percebido. Por que funciona? O interesse equilibrado mostra que você tem opções, tem autoestima, mas está ali porque ela te chamou a atenção. Isso te posiciona como alguém valioso, e não como mais um na fila. Quando ela sente que tem que conquistar você também, a dinâmica muda completamente. Como aplicar? Demonstre com ações e palavras pontuais, mas mantenha seus limites. Se ela sumiu, não vá correndo atrás. Se ela não valorizou sua atenção, se afaste um pouco. Isso mostra que sua energia é seletiva. E tudo que é seletivo é valorizado. Essas atitudes não são mágicas. Elas são formas de você reaprender a se comportar como um homem confiante, centrado e emocionalmente forte. Se você aplicar só uma ou duas, já vai notar diferença. Mas quando combina todas, você se torna inesquecível. Ela não vai saber explicar. Vai dizer que foi energia, sintonia, a forma como você a fez sentir. Mas a verdade é, foi postura, foi domínio emocional, foi masculinidade com inteligência. Agora que você sabe como agir, falta o mais importante: entender por que tudo isso funciona. Quais são os mecanismos psicológicos e neurológicos que fazem essas atitudes mexerem tanto com o emocional feminino? Se você quer dominar o jogo de verdade, precisa entender como ele funciona por dentro. É isso que vem agora. Ei, me diz uma coisa. Esse vídeo te falou alguma verdade que você estava precisando ouvir? Talvez tenha te ajudado a enxergar sinais que antes passavam batido.
Ou só te lembrou que você não está sozinho nessa confusão entre o que sente, o que quer e o que vive. Se isso te tocou de algum jeito, se fez sentido para você, então deixa eu te pedir uma coisa simples, de coração aberto. Se inscreve no canal. Eu tô aqui, todos os dias, trazendo conteúdos que não são só sobre mulheres. São sobre você. Sobre você parar de se sentir perdido, se libertar dessa dúvida constante e se reconectar com a sua autoconfiança. Porque sim, você tem esse poder. E eu sei que tem uma versão sua aí dentro que tá pronta para aparecer de verdade. Minha meta esse ano é chegar nos 100 mil inscritos, mas agora a batalha é outra. Estamos quase alcançando os primeiros 10 mil. E eu preciso da sua ajuda para dar esse próximo passo. Se esse vídeo te agregou, se de alguma forma eu te ajudei, retribui com um clique. É o tipo de apoio que parece pequeno, mas que faz toda a diferença, para mim e para esse projeto. Obrigada pelo seu apoio. Fundamentação teórica. Você aprendeu as atitudes, mas agora precisa entender o porquê. Porque quando você entende como a mente feminina funciona de verdade, você para de agir no chute e começa a jogar com estratégia. Aqui vai a ciência por trás da sedução e do magnetismo masculino. 1. O cérebro feminino é emocional, não lógico. Isso aqui é lei. A mulher sente antes de pensar. E isso não é papo machista, é biologia. O sistema límbico, responsável pelas emoções, é mais desenvolvido no cérebro feminino. Enquanto muitos homens tentam conquistar com lógica, sou trabalhador, inteligente, boa pessoa, a mulher se conecta por emoção. Como ela se sente perto de você. Se você a faz se sentir segura, provocada, curiosa e viva, ela se apega. Se você só joga dados e informações, ela te enxerga como um amigo, ou pior, um robô. É por isso que atitudes como manter o olhar, usar o silêncio, tocar com presença, gerar tensão, todas essas mexem com o emocional dela sem precisar de palavras. Ou seja, o foco não é o que você fala, é como ela se sente perto de você. 2. Atração não é escolha, é reação. Isso pode chocar. Mulher não escolhe racionalmente de quem ela vai gostar. O desejo acontece primeiro no corpo, depois tenta se justificar na mente. É por isso que tantas vezes ela diz: não sei o que esse cara tem, mas tem algo. O que esse algo significa? Presença, confiança, masculinidade emocional. Ele não precisa se provar. Ele está confortável sendo quem é. Ele lidera sem ser autoritário. Ele é provocante sem ser forçado. E isso ativa gatilhos evolutivos profundos, que vêm de milhares de anos de seleção natural. Resumo: quando você aprende a despertar o instinto, ela começa a sentir sua ausência. E é isso que cria vício emocional. 3. Dopamina, antecipação e o vício em você. Quando você cria tensão emocional, mistério e intensidade, você ativa um hormônio chamado dopamina, que é o mesmo hormônio liberado quando alguém ganha uma aposta, espera uma mensagem ou vê que recebeu curtida. A dopamina é o combustível da antecipação e do desejo, e o cérebro feminino responde com muita força a esse tipo de estímulo. Por isso, quando você não entrega tudo de uma vez, quando sugere mais do que fala, quando dá espaço para ela imaginar, você cria um ciclo de dopamina. Ela começa a pensar em você fora do horário, a se perguntar o que você quis dizer com aquele olhar, a lembrar do toque, do cheiro, do riso. Isso é química, literalmente. E é por isso que a frase "cuidado, essas atitudes podem deixar ela viciada em você" não é só um clickbait. É uma verdade com base neurocientífica. 4. Masculinidade emocional é rara e valiosa. O homem que tem domínio emocional, que não reage com ansiedade, que sabe esperar, que não busca a aprovação, é raro. E tudo que é raro é valorizado. Mulheres vivem sendo abordadas, recebem atenção o tempo todo. O que diferencia você não é o esforço, é a energia que você transmite. Homens emocionalmente desequilibrados reagem demais, se explicam demais, forçam conexão. Homens com eixo firme criam um campo magnético. Eles não puxam, eles atraem.
Isso cria respeito, desejo e posiciona você como uma referência masculina, e não como mais um desesperado por atenção. 5. Quando você se valida, ela sente. Esse ponto é ouro. Quando você se valida primeiro, ela não precisa te validar depois. Mulher não quer cuidar de um homem. Ela quer admirar um homem. E isso só acontece quando você mostra que sua autoestima não depende da aprovação dela. Você é o prêmio. E não no sentido arrogante, mas no sentido de ter consciência do próprio valor. Quando você entra numa conversa sabendo quem é, o que quer, e com clareza emocional, tudo muda. Ela sente que pode confiar, que está lidando com alguém de verdade. Alguém que lidera sem pressionar, que provoca sem invadir. Esse é o ponto de equilíbrio que separa o legalzinho do inesquecível. Se você entende como a mente feminina reage, você para de correr atrás. Você começa a conduzir, a provocar, a liderar a dança. E isso, irmão, muda tudo. Ela não vai apenas gostar de você. Ela vai sentir sua presença mesmo quando você não estiver, porque você tocou onde quase nenhum homem toca, na emoção, no instinto e no respeito. Se isso tudo fez sentido para você, segura que agora vem o encerramento com chave de ouro. Como aplicar tudo isso no seu dia a dia para se tornar um homem magnético, confiante e pronto para dominar o próprio valor. E sim, no final tem uma virada que pode transformar completamente seus relacionamentos e a forma como você se enxerga. E isso é só o começo. Se você curtiu esse conteúdo e quer se aprofundar no mundo da conquista masculina com inteligência emocional, presença e autoridade, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo. Qual dessas frases você já ouviu de uma mulher? E como você respondeu? Seu comentário não só me ajuda a entender onde você tá, como também pode ajudar outros caras que estão passando pelo mesmo. E se você quer acelerar sua evolução e parar de perder tempo com tentativa e erro, dá uma olhada no link que tá na descrição. Lá tem um material exclusivo, que eu só compartilho com quem realmente está comprometido com a própria transformação. A real é, ou você continua sendo testado e reprovando, ou você decide se tornar o homem que nenhuma mulher consegue ignorar. A escolha é sua. Até o próximo vídeo, irmão. E lembra, presença vale mais que palavras.